Palmeiras também vai entrar em campo. Jogo da quinta rodada do Campeonato Paulista, enfrenta o Mirassol fora de casa. E deve ter uma equipe bem diferente daquela que foi campeã da Supercopa. Olha só. Janeiro terminou ontem com 2 novas taças no Allianz Parque. A da Copinha, conquistada no Canindé. A da Supercopa do Brasil, levantada em Brasília. Uma foto resume estas conquistas, que pelo discurso tem tudo para serem apenas as primeiras da temporada. Ganhar é sempre bom, né? E esse escudo nos obriga a ganhar, nos exige isso. Temos mais a conquistar, mais a trabalhar, mais a almejar e é isso que nos move, são os títulos. O Paulista é o da vez. Campeonato em que o Palmeiras é o único invicto e tem a defesa menos vazada. Se ganhar logo mais do Mirassol, passa a ter também a melhor campanha entre todos os participantes da competição. Abel deve repetir o que fez semana passada contra o Ituano e escalar um time misto, talvez mesclado, pensando no clássico do final de semana contra o Santos. Assim, jogariam no interior Marcelo Lomba ou o Everton, Mike, Luan, Kusevich e Vanderlan, Jailson, Atuesta e Bruno Tabata, Breno Lopes, Giovani ou Navarro e Lopes. Uma equipe boa também, experiente, de bom investimento no Campeonato Paulista. As redes sociais do clube são um termômetro de como o título ganho em cima do Flamengo deixou o ambiente bem mais leve. A ponto de uma festa envolvendo todos que fazem parte do elenco e da comissão técnica ter aberto a semana. Mais um momento de exaltação ao treinador que em pouco mais de 2 anos levantou 7 troféus. Eu vejo sempre as entrevistas do Abel e vejo que ele fala que aqui dentro existe algo que se sente e não se explica. E é realmente isso. O nosso dia a dia é muito bom. Na confraternização, ele com os nossos filhos com ele. E é muito legal você saber e ver que existe um ser humano muito bom por trás de um grande profissional que ele é, que todos nós conhecemos. Acredito que Deus não deixa essas pessoas de mão vazias e por isso que ele tem conquistado tanto aqui no Palmeiras, por ser essa grande pessoa, esse grande treinador que ele é. Treinador que, por sinal, não deve contar mais com o Merentiel. O atacante uruguaio vai atuar por empréstimo no Boca Juniors, que tem a opção de comprá-lo no final do ano. Inclusive, já chegou em Buenos Aires para assinar contrato. No Verdão, Merentiel fez 11 partidas desde que estreou no final de julho e marcou apenas 2 gols. Olha, só pra gente atualizar a situação, claro, o Palmeiras agora tem um jogo a menos, então o líder do grupo D, que é o grupo do Palmeiras, é o Santo André, com 10 pontos, o Palmeiras é o segundo com 8, depois o São Bernardo com 8, e a Luzinha é a lanterna com 4 pontos, e o Palmeiras, se ganhar do Mirassol hoje fora de casa, já vai a 11, é o único time que ainda não perdeu no Paulista, tá fazendo uma campanha bem sólida, empatou o clássico com o São Paulo, faz o clássico com o Santos no sábado, no Morumbi. Então eu quero saber de você, a estratégia agora, até pensando nesse jogo contra o Santos, é colocar um time todo reserva ou você faria uma mescla? Esse aí que está na imagem ali, o Everton deve ser o único titular da equipe do Palmeiras, né? Se você pegar o time reserva do Palmeiras, dá para fazer um jogo extremamente competitivo contra o Mirassol, que vem de vitória, né? Tem uma vitória nesses 4 primeiros jogos, vai para a 5ª rodada, né? O Mirassol, se eu não me engano, venceu o São Bernardo. Tem só agora, 4 pontos, né? Tá uma campanha ruim. Empatando, se eu não me engano, contra o Palmeiras, já entra ali na zona de classificação, né? Dos 2 primeiros colocados do grupo. Agora, jogar contra o time reserva do Palmeiras, se pegar a prévia que a gente mostrou, é um time competitivo, acho difícil para o Mirassol conseguir a vitória, e aí o Palmeiras faz corretamente, né, dentro do comando ali do Abel, em poupar os seus principais jogadores para o confronto do final de semana contra o Santos. Outra notícia também que veio do Palmeiras, a questão do empréstimo do Merentiel para o Boca Juniors, lembrando que com a entrada do Endrick no ataque do Palmeiras, é um jogador a mais a ocupar uma posição ali na disputa pelos jogadores da frente, e o Merentiel foi perdendo espaço, tem o Flaco Lopes ainda, tem o Navarro, enfim, tem jogadores para o banco de reservas, e eu acho que para ele, indo para um grande clube da América do Sul, isso também é uma chance de jogar, de mostrar mais seu futebol, e de repente até no futuro, ou ser comprado pelo Boca, ou voltar mais forte para o Palmeiras. Eu acho que ele é um bom jogador, não teve tantas oportunidades assim, tem a questão de adaptação, de você entender como é que é o futebol brasileiro, entender o jogo
o jogo do Palmeiras. O Rony, por exemplo, que era o 9, essa temporada está jogando mais dos lados do campo por causa do Hendrick, e ele não teve tantas oportunidades assim, tanto é que o Rosenberg falou ali na matéria, né? São 11 jogos com a camisa do Palmeiras e só 2 gols. Muito pouco para um jogador da qualidade dele. De repente esse empréstimo vai também para um gigante que é o Boca Juniors, que ele consiga fazer um bom trabalho lá e de repente voltar mais fortalecido. E ainda está rendendo muito, impressionante. Hoje, quando o assunto é Palmeiras, só se fala em Abel Ferreira, para bem e para mal, não é? É um técnico muito vitorioso, mas está sendo criticado pelo comportamento, que é uma outra questão. E, inclusive, tem agora um pedido de punição pesada para ele, que a gente vai explicar daqui a pouquinho o que é isso. Mas acho que o importante, eu pelo menos gosto de ver o Abel Ferreira ganhando títulos, fazendo um trabalho primoroso. E acho que essas questões aí, ele mesmo tem que colocar um ponto final e vida que segue, né? É isso aí. Agora, ai, Denilson, de verdade, é assim, é um pedido que veio da Federação dos Atletas Profissionais, uma entidade nacional, pedindo para que o comportamento do Abel Ferreira no jogo da Supercopa seja rigorosamente punido. Eu considero um exagero, já dou minha opinião aqui de cara, mas a gente tem que dar notícia, não é? Porque, afinal de contas, as pessoas estão insistindo nesse assunto. E o Caio Capato acompanhou toda essa história, vai trazer detalhes para a gente agora e a gente vai saber os detalhes com ele. Caio, é contigo. Oi, Renata, bom dia a você, aos amigos do Jogo Aberto. A Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol pediu ao STJD a punição do técnico Abel Ferreira por incidentes na Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo no último sábado. Por meio de nota oficial, a federação reclama de comportamentos não condizentes com a função de Abel na beira do gramado. Cita também de forma expressa o lance em que o técnico do Palmeiras impediu a Arrascaeta de cobrar um arremesso lateral de forma rápida. Segundo o comunicado, segundo essa nota oficial, a atitude foi assintosa e agressiva. A assinatura do documento é de Alfredo Sampaio, que é o presidente da FENAPAF, que conversou conosco. A ideia foi da FENAPAF, é até boa a oportunidade que você está nos dando, porque estou vendo que está existindo uma confusão, as pessoas estão achando que a medida que foi tomada, ela tem alguma relação com o Flamengo, e não tem absolutamente nada contra o Flamengo, como também não tem nada absolutamente contra o Palmeiras. E, na realidade, nós não temos uma expectativa que o Abel seja punido. Nós temos muito mais uma expectativa que sirva de um alerta, de uma reflexão. O que nós estamos vendo, às vezes, do Abel Ferreira é um excesso, e esse excesso chegou próximo ao atleta. E a federação resolveu se posicionar, como falei, para que alerte. Isso não pode acontecer. O futebol já vem sob o ataque desse absurdo que é o racismo. Se nós tivermos mais atitudes como essa que possa gerar confusões, aí é o caos. Então, assim, não há nada pessoal quanto ao Abel. Então, a minha expectativa maior como presidente da FENAPAF não é a punição que está solicitada no ofício, é realmente da conscientização. A federação pede que Abel seja enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que dispõe a assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. Neste caso, a punição pode ser de até 6 jogos. Vale lembrar que o Abel foi expulso no jogo e, claro, não é a primeira vez que acontece algum incidente entre treinadores e jogadores nessas situações. Renato Gaúcho e Cuca, naquele emblemático lance com o Marcos Rocha na final da Libertadores em 2021, são lances muito parecidos. É importante que todos saibam que eu estou presidente da federação, um mandato tampão, desde março do ano passado. Portanto, não foi tomada nenhuma atitude pelo presidente da época. Mas, se fosse hoje, eu tomaria. Eu acho que se nós temos oportunidade de dar voz a questões que transcendem ao esporte, eu acho que nós devemos fazer. Então o Renato Gaúcho errou, o Cuca errou, todos erraram. Devem ser oficiados o Palmeiras, a CBF e a Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, que através do presidente José Mário Barros, disse que deve se reunir com a FENAPAF amanhã. E aproveitando, peço licença a vocês para mandar uma mensagem para a torcida do Palmeiras, que eles acham que a atitude da federação, ou a minha pessoal, é porque eu estou defendendo o Flamengo. Eu não sou flamenguista, não tenho procuração do Flamengo. E não faria isso em nome de clube algum. Estou fazendo em nome da federação,
pensando no meio maior, que é o esporte, é o atleta, é o clube, enfim, para que nós possamos, dentro do campo, ter um pouco mais de tranquilidade. Procurados, Palmeiras e Flamengo não responderam até a edição desta reportagem. Renata. Obrigada, Caio Capato, bem explicado, né? Trouxe exatamente o que está acontecendo. Na minha opinião, é exagerado. Acho que a repercussão ruim que está causando esse gesto, mais um do Abel, e não é porque foi a primeira vez, é porque ele já foi expulso 6 vezes, não é? São menos de 3 anos de trabalho, mas é um contraste, porque o Abel é um cara excepcional. O que ele faz como treinador, eu nunca vi, a não ser o Jorge Jesus, nos últimos 5, 6 anos aqui no Brasil. Ele revolucionou 5! Muita coisa. Agora, comportamento ruim, eu tenho certeza que ele sabe que errou, que não é legal, que não é bom exemplo. Todo mundo está falando sobre isso. Agora, querer uma punição, querer levar isso adiante, desviar o foco, não acho uma boa. Reflexão, o Alfredo, o presidente, falou ali na entrevista dele ali. Essa reflexão acho que é justa. Sim. Você pedir, a gente comentou aqui sobre isso também, né? Poxa, tem que pensar, às vezes a família até fica com vergonha, o próprio Abel fica com vergonha da atitude que ele tomou na beira do campo. Agora, daí para uma punição, eu acho extremamente exagerada o pedido da federação. A Federação Nacional aí dos Atletas precisa se preocupar muito mais com a qualidade dos atletas em categorias inferiores, C, D, B, do nosso futebol nacional, do que propriamente uma conduta de um treinador extremamente vitoriosa. Não precisa, não nós, mas nem a federação, nem ninguém falar para o Abel que ele foi exagerado. O próprio Abel deve ter a consciência que ele passou da linha e ele vai ter que se policiar para que não aconteça um algo pior, né? Excitação de violência, isso acontece muito dentro do campo. Não estou concordando aqui, estou discordando, obviamente, do comportamento do Abel e também de vários jogadores dentro do campo. Uma falta, uma maldade numa entrada de um jogador. Mas daí para uma punição eu acho extremamente exagerado. Não, e tá aí a pesquisa, né? Esses pedidos de punição para o Abel Ferreira é justo e, por enquanto, a maioria vai bem na linha de que não é justo, que ele não deveria ser punido. Na minha opinião, se você já ganha um cartão vermelho, já é uma punição. Já é uma amostra de que o seu comportamento foi equivocado. Se for uma coisa gravíssima, você tem o STJD diretamente que pode pedir uma punição maior ou alguma coisa diferente. Agora, quando vem uma entidade que quer um exemplo, quer mostrar uma reflexão, eu acho que nem sei se é só dela esse papel, não é? E o Abel também agora, acho que depois de tudo que aconteceu, esse assunto está dominando há mais de um dia as redes sociais e lá as pessoas se manifestam como querem. Tem gente que leva para o lado da rivalidade Flamengo e Palmeiras. Na verdade, não tem nada a ver isso. Não foi o definidor do placar essa atitude ou não do Abel Ferreira, pelo menos é o que eu penso. E muita gente também pega carona, se aproveita para tirar uma casquinha, né, para criticar um cara que está dominando o cenário de treinadores, que já tem 7 títulos pelo Palmeiras, que tem feito coisas incríveis, mantido uma regularidade nesse time do Palmeiras. Então, acho que tem que separar as coisas, só isso. É isso, eu concordo. Esse comportamento do Abel, obviamente, ele precisa se controlar um pouquinho mais, mas daí para uma punição é extremamente exagerado, como eu falei antes. Vocês são malucos. Então, agora a gente vai... tem que dar uma seguradinha, como diria Denilson Show, né? O atacante Luiz Araújo, revelado no São Paulo, pode pintar no Palmeiras? Essa especulação existe pelo menos há uma semana nas redes sociais e somente nessa terça-feira consegui conversar com uma fonte minha dentro do Verdão sobre o tema. Essa pessoa trouxe uma informação importante. Antes, deixa eu só te contextualizar sobre a situação do Luiz Araújo. Atacante que foi revelado no São Paulo e vendido primeiro para o futebol francês. Ele atuou no Lille de 2017 a 2021, quando se mudou por 12 milhões de dólares para o Atlanta United. Temporada passada foi uma boa temporada do brasileiro. 30 jogos, 6 gols e 4 assistências. Ele foi titular em 27 desses 30 jogos disputados. Tem um salário alto, de aproximadamente R$1.900.000 por mês, com a observação de que esse valor é bruto. Com os descontos sobram para o Luiz Araújo algo na casa de R$1.100.000, R$1.200.000. O pessoal do GOL trouxe a informação de que ele gostaria de voltar ao Brasil. Não tenho essa notícia. O que eu posso contar para você, baseado no que eu ouvi da minha fonte no Palmeiras, é o seguinte, abre aspas: o nome do Luiz Araújo é bem avaliado internamente desde o ano passado. O Abel já havia dito sim para a contratação dele em 2022, fecha aspas.
Importante, o fato de o Abel ter aprovado a negociação não significa que o jogador será contratado, especialmente por causa das cifras. 12 milhões de dólares investidos, salário próximo dos 2 milhões de reais por mês. O Palmeiras precisaria abrir os cofres e não tem demonstrado essa intenção, por exemplo, nas negociações com o Michael, outro atleta que poderia chegar para essa função de ponta direita. A maior proposta feita pelo Palmeiras até agora foi de 5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. Antes de finalizar sobre o Palmeiras, só contar que o Merentiel foi emprestado pelo Palmeiras ao Boca Juniors. Nessa terça-feira o anúncio vai se dar nas próximas horas. O Boca paga uma compensação financeira ao Palmeiras e assume 100% dos salários do atacante uruguaio até dezembro. Dessa maneira o Verdão passa a ter 5 gringos no elenco, que é o limite. Dá pra, na teoria, até contratar mais um para ter só um atleta para revezar por jogo. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.